Bom, pessoal, estou aqui gravando esse vídeo e eu quero esse vídeo conversar com você, especificamente com você que pretende votar no Bolsonaro. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho certeza e que uma boa parte, e eu espero realmente que seja a grande maioria do nosso país, dos eleitores do Bolsonaro, eu acredito que a grande maioria vota no Bolsonaro por não conhecer quem é de fato esse cara. E o que eu queria aqui era justamente mostrar de forma mais clara quem é esse cara. Existem muitas máscaras para ser tiradas do Bolsonaro, como por exemplo o fato dele, a máscara dele ser honesto, ele definitivamente não é. A máscara do patriotismo, definitivamente ele não é patriota. A máscara da novidade, dele ser um cara que vai pelo menos ser um sopro novo aí na política, definitivamente, pelo amor de Deus, não é. Mas eu acho que tem dois elementos, duas opiniões, dois projetos e duas visões de, de sociedade, de país, de sociedade que o Bolsonaro tem, que são especialmente escrotas e perigosas, e que eu acredito que boa parte de vocês, a partir do momento que ficar simplesmente sabendo sobre isso, vai abandonar o Bolsonaro, porque não é possível que alguém que tenha o mínimo de caráter vote no cara sabendo que ele pensa dessa forma. Eu vou colocar os vídeos relacionados a esse pensamento aqui na descrição ou no comentário. E assim, você, se quiser ver, pode ver antes, mas eu vou descrever o que esses vídeos mostram. Um dos vídeos mostra o Bolsonaro, vários momentos em que o Bolsonaro defende um projeto que ele já defende já de longa data, de esterilização de pessoas mais pobres. E veja bem, hoje ele vincula esse projeto, entre muitas aspas, a um problema que realmente parece que é real, de mulheres que dizem abertamente que estão tendo mais filhos, ou não tem problema em ter mais filhos, porque assim elas recebem mais benefícios sociais do Bolsa Família. E esse problema, essa questão, né, das mulheres não terem essa noção do controle da própria natalidade, é um problema que eu acho que é uma discussão justa, né, inclusive entre aqueles que defendem o Bolsa Família, como eu, por exemplo. Né. Tem que se tentar entender por que isso acontece e alguma forma de conscientizar essas mulheres de que talvez não seja uma boa ideia fazer isso. Mas em nenhum momento o Bolsonaro ele fala sobre isso, sobre uma política de conscientização ou mesmo sobre algum tipo de reformulação do próprio Bolsa Família. O que ele fala é sobre controle de natalidade compulsório. O que ele fala é sobre vincular recebimento de benefícios sociais à laqueadura e à vasectomia. O discurso do Bolsonaro, se você observa, e é importante dizer, quando eu digo que esse é um projeto de longa data, isso é um elemento importante, porque mostra que ele tem essa visão muito antes do Bolsa Família se tornar o que é. Então não é uma ideia que ele teve por causa desse problema de mulheres tendo mais filhos para receber benefício social. De maneira nenhuma, ele tem essa ideia já há muito tempo antes do Bolsa Família sequer existir. E veja bem que, se você vê as falas dele, é muito claramente voltadas para os mais pobres e muito claramente voltado para uma visão de que a classe mais pobre é um problema, de que a classe mais pobre é uma classe de pessoas sem futuro, nas palavras dele. É uma classe de pessoas que só estão aí para sugar o Estado, para serem parasitas do Estado. Logo o Bolsonaro, que por 30 anos parasitou o Estado sem oferecer absolutamente nada em troca, inclusive colocando parentes para receber salário indevidamente, funcionário fantasma, mas ele enxerga muito claramente a classe mais pobre como
inimiga do país, inimiga da sociedade, inimiga do governo. Então, tem que ficar muito claro de que é um pensamento que ele não, que ele cozinhou, que ele cozinha já há muito tempo na cabeça dele, e que definitivamente, por mais que ele hoje não fale mais sobre isso, não tenha dúvida de que ele continua pensando nisso, pensando dessa forma. Em um outro vídeo mostra ele falando sobre Estado laico, né, um discurso de um carro de som, e falando que Estado laico coisa nenhuma, de que o país é um país cristão e que, portanto, o governo tem que ser cristão, mas o mais bizarro ele fala logo em seguida, quando ele diz que o Brasil tem que ser governado para as maiorias e que as minorias têm que se curvar às maiorias. E que as minorias têm que se adequar às maiorias ou têm que desaparecer. O que eu digo para você é o seguinte: se você vota no Bolsonaro, mesmo consciente que ele defende esse tipo de mentalidade, que ele tem esse tipo de mentalidade e que defende esse tipo de projeto, você é um mau caráter. Você é um mau caráter. Você é um lixo nazista. Você é um lixo nazi-fascista que não merece absolutamente nenhum respeito. E o seu papel, eu não vou discutir com você, porque é o seguinte: o seu papel é votar no Bolsonaro mesmo. Aí lá na urna, fazer a urna de pinico e morrer abraçado com esse filho da puta, porque vocês se merecem. Vocês têm que ser felizes juntos no inferno. Você é um lixo. E com você eu não tenho o que discutir. Agora, se você olha para isso e fala, puxa, caramba, pelo amor de Deus, cara, esse cara é um lixo, mas aí você fala para mim assim, pô, mas e o PT, pô? Eu quero votar no Bolsonaro para acabar com o PT, porque eu não aguento mais PT, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. E, cara, em relação ao PT, eu digo o seguinte: eu não tenho absolutamente nenhum motivo para defender o PT. Zero motivo. Eu, antes de mais nada, deixar claro, para não ser hipócrita, eu fui eleitor do Lula. Eu sou um cara que eu me considero pessoalmente um cara de esquerda, porque eu dou muito valor para a questão, não porque eu seja a favor de ditadura comunista, mas porque eu sou a favor de você dar ênfase à questão, a programas sociais, a defender o interesse dos mais pobres, porque o Estado é o único frente que os mais pobres têm, os mais fracos, as minorias têm, para terem os seus direitos minimamente atendidos. Mas o PT ele tomou a decisão de se misturar com os quadrilheiros que dominam os bastidores do país para conseguir governabilidade, outra coisa entre aspas aqui, e o PT perdeu completamente a moral. E perdeu mais moral ainda a partir do momento em que, levando uma facada nas costas desses grupos, mesmo levando uma facada nas costas desses grupos, continuou agora na campanha de forma explícita e aberta, dizendo que vai governar com eles e se abraçando com eles durante a campanha. Então é impossível defender o PT. Mas o que eu tenho para dizer para você é que existe sim a possibilidade de a gente não ter que escolher no segundo turno entre o ruim e o pior ainda. E essa opção e essa possibilidade é uma possibilidade chamada Ciro Gomes. O Ciro hoje está em terceiro lugar. Mas se ele receber boa parte dos votos dos candidatos que estão mais abaixo na pesquisa, da Marina ali para baixo nas pesquisas, se ele receber boa parte dos votos dos petistas, e eu vou dizer uma coisa, tem muita gente que é eleitor histórico do PT mudando seu voto para o Ciro, porque enxerga que o PT se perdeu completamente. E se a gente tiver boa parte dos votos do pessoal consciente que acordou para a vida e viu que o Bolsonaro é um lixo, é um escroque nazista, é possível o Ciro chegar no segundo turno e tomar o lugar do PT e do Bolsonaro. E o Ciro ganha dos dois no segundo turno com tranquilidade. Eu peço a você, bolsonarista, que agora tomou consciência de quem é o Bolsonaro e que tem vergonha de votar nesse cara, que não quer votar nesse cara, que nesse primeiro turno dê o seu voto ao Ciro Gomes. O Ciro, ele é um cara que tem um profundo amor pelo país e para aqueles que falam assim, mas o Ciro
ele é centro-esquerda igual ao PT, inclusive já esteve no governo PT, é verdade, mas o Ciro ele quebrou com o PT justamente pelo PT passar a governar com esses mesmos bandidos que governaram com o governo PSDB e já há muito tempo. E foi justamente por isso que o Ciro cortou relações com o PT. E justamente por isso que o Ciro está com candidatura própria. Então eu peço para você, para que a gente leve o Ciro, ajude a levar o Ciro para o segundo turno, para tirar o PT do segundo turno e para que a gente consiga discutir o país não na base da guerra ideológica, do ódio entre PT e nazistas, mas com base numa discussão inteligente sobre o país, sobre o futuro do nosso país, sobre os motivos pelo qual nosso país gigante, rico, com um povo extremamente trabalhador, não consegue chegar no patamar que a gente sabe que ele tem total capacidade para chegar. Uma discussão política de alto nível que ajude o nosso país a se tornar o que ele tem total potencial para ser. Eu peço que você faça parte desse movimento, vote no Ciro 12, e ajude o nosso país a sair dessa encalacrada que ele não vai aguentar mais uma eleição nessas condições. Peço sua ajuda, peço a sua consciência para nos ajudar nesse momento. É isso aí.